Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está na hora o seu programa Comunidade Viva aqui na sua TV Nazaré. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X de nossa arquidiocese e hoje nós viemos até o bairro do Satélite conhecer um pouquinho da realidade da Comunidade Viva do Seminário Menor São João Maria Vianney de nossa arquidiocese. E você é o nosso convidado especial. O Seminário Menor São João Maria Vianney da Arquidiocese de Belém é uma casa de formação dos futuros presbíteros de nossa arquidiocese, uma das casas de formação, e tem como objetivo principal acompanhar os jovens e adolescentes que ainda estão cursando o ensino médio. E o nosso programa Comunidade Viva então está aqui conhecendo um pouquinho dessa realidade. Eu quero convidar vocês para entrar aqui na capela do Seminário Menor e na nossa primeiro bate-papo, nossa primeira conversa do nosso programa, a gente vai conversar com o Padre Paulo Oliveira, ele que é o reitor do Seminário Menor São João Maria Vianney. Padre Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Viva. Uma grande alegria estarmos aqui hoje, conhecendo um pouquinho dessa realidade do Seminário Menor de nossa arquidiocese. A primeira pergunta que eu lhe faço é justamente essa: o que é então o Seminário Menor São João Maria Vianney da Arquidiocese de Belém? Então, o Seminário Menor, ele é um seminário destinado aos adolescentes, que estão no ensino médio ainda, primeiro ao terceiro ano do ensino médio, e já querem responder a esse chamado, já desejam no coração ser sacerdote, já querem corresponder. Podemos dizer assim, não é um seminário obrigatório, por quê? O jovem ele pode ingressar diretamente no seminário propedêutico, mas se ele for mais novo, quiser entrar antes no seminário, ele ingressa no seminário menor e depois que conclui o ensino médio, ele passa para o seminário propedêutico. Então os adolescentes são acolhidos aqui, de várias paróquias, de várias regiões aqui de nossa arquidiocese. E como é que é feito então o processo vocacional, desses jovens, desses adolescentes que ingressam aqui no seminário? Como é que é? Participam de encontros vocacionais? Como é que funciona? Então nós temos todos os meses os encontros vocacionais, um momento para estarmos juntos, para o jovem entrar em oração, ver um pouco da rotina do seminário, ouvir falar sobre vocação, sobre o sacerdócio, poder ter um momento oportuno para discernir o chamado de Deus, poder ter essa escuta do Senhor, escutar o Senhor, estar em oração e assim poder discernir, de fato, Deus me chama ao sacerdócio ou não. E aí o jovem vai discernindo aos poucos o chamado de Deus até se decidir a entrar no seminário. Muito bem. Então, como é que foi que começou então esse processo de criação do seminário? Nós sabemos que é um seminário, uma casa de formação até de certa forma recente de nossa arquidiocese. Só pode partilhar um pouquinho para a gente como é que foi então, um pouquinho da história, da construção desta casa, dos objetivos assim iniciais dessa casa, quem foi que sonhou com esta casa primeiramente? Então é um desejo do coração de Dom Alberto, Ele passou por um seminário menor, ele mesmo entrou muito novo no seminário e ele desejou retomar o seminário menor. Nós já tínhamos há muito tempo atrás seminário menor na nossa arquidiocese e Dom Alberto retomou a partir do ano de 2012. Então voltou o seminário e começamos também a trabalhar com esses jovens. Primeiramente, desde o ensino fundamental e agora nós estamos voltados mais para os adolescentes, aqueles que estão no ensino médio. Então, São João Maria Vianney, o padroeiro desta casa, que eu só poderia partilhar também o pessoal de casa que não conhece este santo, poderia falar um pouquinho sobre ele e a importância que ele tem para os nossos jovens adolescentes que aqui moram, como testemunho de grande sacerdote que ele foi. Sim, São João Maria Vianney é o patrono de todos os sacerdotes. É muito interessante ver na sua história o quanto, às vezes, ele foi marcado por aquela visão de um padre que não era inteligente, não tinha o conhecimento. Mas, na verdade, isso era uma pequena dificuldade que ele tinha, na questão do latim e etc. Mas o que nós vemos ali, que isso não limita, não define. Ele era um grande sacerdote, buscava se dedicar ao máximo às confissões, a acompanhar as almas, buscar celebrar a Santa Missa, viver de fato o seu ministério com piedade, com profundidade, com vida de oração. Então ele é um modelo, claro, para cada um de nós sacerdotes, para todos os sacerdotes. Por isso nosso seminário menor é dedicado a São João Maria Vianney. Agora partilhe um pouquinho, pessoal de casa, como é que é a vida de vocês aqui dentro, As atividades, a rotina que vocês têm aqui dentro do seminário. Quais são as programações que vocês desenvolvem aqui dentro?
Então, nós temos toda a nossa vida de oração, né, marcada pela liturgia das horas, que faz parte já essencial da vida do sacerdote. Então, desde o seminário, os jovens já começam a ser inseridos nessa dinâmica da liturgia das horas, entender, celebrar, meditar os textos sagrados, a Lexio Divina, o terço, a Santa Missa diária, a adoração, em momentos de espiritualidade, momentos de direção espiritual também, né, a celebração dos sacramentos, confissão, e também toda a nossa vida, né, eles já começam a estar envolvidos com a organização da casa, eles têm funções específicas dentro da casa, para poderem também ajudarem, né, estarem empenhados, ter uma função para poderem também conduzir, já a aprender a ter responsabilidade, né, com as coisas da nossa casa, do nosso seminário. Então, temos também momentos de lazer, de esporte também, né, de interação, vida comunitária. E também os estudos, né? Aqui, especificamente, eles têm os estudos próprios do ensino médio, né? Mas também momentos de formação voltadas para essa questão sacerdotal, né? Formação sacerdotal propriamente dita. Entendi, né? Tudo isso é o ambiente que a igreja dispõe, né, para a formação dos nossos futuros sacerdotes, né, desde já adolescentes, acompanhando esse processo, né, de passo a passo, alimentar, né, conduzir, fortalecer a vocação de cada um, né? Nós estamos aqui na capela do seminário, né? Mostra aqui um pouquinho para a gente, então, apresente um pouco o pessoal de casa na capela, que é o coração, digamos assim, da casa de formação, não é isso? Então, aqui na nossa capela, né, nós temos nosso sacrário, nosso crucifixo. Aqui que nós realizamos sempre os nossos momentos de oração, né, de celebração da Santa Missa. Como nós temos a paróquia aqui, nós celebramos também na paróquia, mas também temos as nossas celebrações eucarísticas aqui na capela do seminário, com a liturgia das horas, né, os momentos que nós dizemos de escuta da voz do Senhor, né, nos ajuda a meditar esse mistério dele em nossa vida e para podermos corresponder, né, tamanho amor de Deus por cada um de nós, fortalecermos esse chamado, estarmos mais firmes daquele desejo de seguir ao Senhor, né, o Senhor que se entrega por nós, Ele que nos ama, que morre para nos salvar, Ele que é o bom pastor, o nosso exemplo, né, de sacerdote, Ele que é o sumo e eterno sacerdote. Então é sempre nessa comunhão com o Senhor que nós alimentamos nosso chamado e podemos progredir, perseverar nessa caminhada vocacional. Eu notei que vocês têm aqui uma imagem de Santa Maria de Belém, né? Então, o que você poderia destacar também para o pessoal de casa a importância da figura da Virgem Maria para a formação, né, dos nossos seminaristas, dos futuros sacerdotes de nossa igreja? Então, a Virgem Maria é sempre aquela que nos acompanha na caminhada vocacional. Assim como ela esteve ali com seu filho Jesus, ela também sempre nos apresenta Jesus, ajuda a correspondermos ao seu chamado, a também termos essa intimidade profunda que ela tem com o seu filho, e também, assim como ela, ofertarmos a nossa vida, dizermos o nosso sim diário, mesmo nos momentos difíceis, ela que permaneceu ali, junto do seu filho, no momento de maior sofrimento, permaneceu de pé ali diante da cruz, também nos ensina a ofertarmos a nossa vida, também oferecermos a nossa vida em sacrifício e a perseverarmos, mesmo nos momentos difíceis de tribulação em nossa caminhada. Muito bem. Padre Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Comunidade Viva. Deus abençoe aqui o seu ministério, o seu trabalho de pastoral, de vocacional, né, de animação vocacional aqui nos nossos adolescentes, aqui no Seminário Menor São João Maria Vianney, de nossa Arquidiocese de Belém. Deus abençoe. E o nosso programa Comunidade Viva, hoje então conhecendo um pouquinho da realidade do nosso Seminário Menor São João Maria Vianney, de nossa Arquidiocese de Belém. E você é o nosso convidado especial para ficar com a gente e conhecer várias realidades, todas as atividades e aquilo que os seminaristas desenvolvem aqui no seminário. Vamos com a gente!
Que maravilha, que bacana conhecer um pouquinho da realidade do Seminário Menor São João Maria Vianney de nossa arquidiocese. É mais do que um convite para todos vocês de casa também rezarem e continuarem rezando pelas vocações sacerdotais de nossa arquidiocese para que possam surgir cada vez mais santos e numerosos sacerdotes para a nossa igreja. A gente vai para um rápido apoio cultural aqui no nosso programa Comunidade Viva e voltamos já. Não sai daí. Bom, e o nosso programa Comunidade Viva, então, conhecendo um pouquinho hoje da realidade do Seminário Menor São João Maria Vianney de nossa arquidiocese, que é um seminário também que forma futuros sacerdotes para a nossa arquidiocese. A primeira etapa de formação, na verdade, dos candidatos ao sacerdócio. E eu quero conhecer, então, aqui um pouquinho dessa realidade, conversando com um dos nossos seminaristas aqui do nosso seminário, que é o David. David, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Viva. Eu queria te perguntar logo nessa nossa conversa, como é que foi, então, esse processo de discernimento vocacional para a vocação sacerdotal? Como é que foi que lançou no teu coração esse desejo pelo sacerdócio? A minha vocação surgiu a partir do grupo de coroinhas, né? Eu era coroinha na minha paróquia, lá no Icuí, paróquia Santo Inácio de Loyola. E essa vocação ela foi surgindo com o tempo, né? Eu fui discernindo essa vocação, eu fui compreendendo o chamado do Senhor. E então eu pedi para o meu pároco para que ele me trouxesse para conhecer o seminário, né? Ele me trouxe no seminário São João Maria Vianney, onde eu fiz os encontros, fiz o discernimento, e no final do ano o padre perguntou se eu queria entrar para o seminário. Ele foi, visitou minha família, e minha família já sabia que eu tinha esse desejo no coração, né? E a minha família ela aceitou, e depois eu ingressei no seminário. Bom, e tu falaste um pouquinho então da tua família, como é que foi então esse processo, né, de aceitação da tua família, né, nessa tua decisão de discernir para a vocação sacerdotal? No início, quando eu falei que queria discernir essa vontade, né, de ser padre, a minha família, eles ficaram um pouco assim surpresos, né? Depois que eu fui fazendo os encontros, né, já passava o final de semana no seminário, fazendo o encontro vocacional, aí era como se eu já estivesse no seminário morando. Aí eles pensavam, poxa, mas eu não vou ver meu filho, ele não vai ficar em casa. Mas aí foi completamente diferente, porque quando eles aceitaram essa vontade, eu já estava quase terminando o ano fazendo os encontros vocacionais. E no início eles tinham aquele coração apertado de não querer deixar ainda ir, mas depois eles foram entendendo que a vontade de Deus era essa na minha vida, e
eu acabei ingressando no seminário. Depois que eu ingressei foi uma alegria, mas a minha mãe chorou bastante, né? Só que aí com o tempo ela já foi se alegrando, porque ela sabia que eu estava num bom lugar, que eu estava no seminário, cumprindo a vontade de Deus, discernindo esse chamado. E hoje, se eu pergunto para eles como é que eles se sentem muito felizes, né? Sentem uma alegria enorme. E eles já não sentem mais aquela angústia, né? Eles já sentem aquela alegria de poder saber que o filho deles está no seminário, discernindo a vontade do Senhor, né? De querer ser padre. Isso é muito bonito, né? Agora mostra um pouquinho o pessoal de casa, conhecer um pouquinho esse teu espaço aqui, né? É o quarto que você mora, que você, né, dorme. Aqui tua cama? Sim. Essa aqui tem um guarda-roupa. Aqui tem algumas túnicas também, aqui, né? São as túnicas de vocês. É você e seu companheiro de quarto também, aqui, né? Que você divide quarto aqui, né? Com mais um outro irmão. É um espaço até agradável de formação, né? Vocês têm essa possibilidade de estar aqui, de serem informados. É o espaço que a Arquidiocese, né, dá para vocês para serem informados, né, nossos sacerdotes de nossa igreja. Isso é muito bonito, né? Parabéns. Vale a pena ser seminarista? Vale muito a pena. E é muito bonito conhecer um pouco dessa realidade da formação presbiteral de nossa arquidiocese e também nos ajuda a rezar também pelos nossos seminaristas. Eu vou convidar você agora para conhecer mais um candidato a sacerdote de nossa arquidiocese que mora aqui no Seminário Menor. Eu quero conversar com o João Paulo, ele que é seminarista aqui do Seminário Menor. João, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Viva. Conta um pouquinho para a gente, pessoal de casa, como é que foi que surgiu então no teu coração esse desejo pelo sacerdócio? Bom, Alberto, tudo começou assim, sempre fui muito participante na minha paróquia de origem, que é a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Júlio Cefé. E lá eu fazia parte do grupo de coroinhas também, né? Sempre tive assim uma devoção muito grande pela Eucaristia. Então acho que foi daí que surgiu, né, dessa minha devoção à Eucaristia, essa vontade, esse chamado ao sacerdócio. Isso é muito bonito, né? São vocações que a gente conhece que vêm do grupo de coroinhas, né? Vários jovens, né, que também experimentaram essa realidade do grupo de coroinhas. Eu também, né, vim do grupo de coroinhas e sentem no coração esse desejo pelo sacerdócio. Agora eu te pergunto, encontraste dificuldades nesse processo de discernimento? Como é que foi a questão da família, até mesmo a tua própria realidade, né, de sair de casa, deixar a família para vir morar no seminário? Como é que foi essa experiência para ti? No começo foi um pouquinho difícil, né? Senti uma certa oposição da minha família, né? Quando eu falei assim, mãe, pai, eu quero ser padre, né? Foi um pouquinho difícil para eles, assim, não, mas tantas opções na vida, vai querer ser padre, não, pensa mais um pouquinho, né? Aí comecei a ir com vocações aqui no seminário, né? Conversei com eles foram se abrindo mais nessa minha ideia, até que eles aceitaram, disse, olha, se é a sua vontade, se você se sente bem, vá, se é o desejo de Deus em sua vida, vá, diga seu sim. Então, eu vim assim, no começo foi um pouquinho difícil para eles, né? Queria sentar muito mais com o tempo, foi ficando mais fácil. Que é natural, né? Toda família também sente saudade, sente essa dificuldade de deixar o filho. Comigo também foi assim, né? Deixar o filho seguir a caminhada do sacerdócio é um desafio muito grande. Agora eu queria te convidar a mostrar um pouquinho também aqui do teu espaço, né? Aqui do seminário, teu quarto, como é que aqui que vocês se organizam aqui? Bom, aqui fica a minha cama, meu guarda-roupa, ali a mesa onde eu estudo um pouco, também faço as minhas orações, leio alguns livros. É o espaço que vocês moram, que vocês ficam aqui, né, para dormir, né, para guardar os pertences, né, confortável, sim, né? Sim. É aquilo que a igreja oferece, né, para os nossos futuros sacerdotes, né? Então, por isso também a importância de todos vocês que estão em casa rezarem também sempre pelas vocações sacerdotais. Precisamos continuar intensificando as nossas orações pelos sacerdotes, pelos candidatos ao sacerdócio também, afinal de contas, né, é o futuro da igreja, né? O coração da igreja é o seminário e o futuro
futuro da igreja está nos seminaristas. Então, rezemos pelos nossos seminaristas, o Seminário Menor São João Maria Vianney, também o Seminário Propedêutico Dom Tadeu Prost e também o Seminário Maior São Pio X, né, são os nossos seminários de nossa Arquidiocese de Belém. Né, e o nosso programa Comunidade Viva, então, mostrando um pouquinho dessas realidades aqui para você na sua Rede Nazaré de televisão. Bom, em conhecer um seminário, conhecer uma casa de formação, devemos também conhecer os seminaristas, aqueles que moram então também na casa de formação e são formados para serem presbíteros. Eu vou começar agora aqui com o Alisson, seminarista aqui do nosso seminário menor. O Alisson, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Viva. Conta um pouquinho para a gente, o pessoal de casa, como é que foi então esse teu processo de discernimento vocacional para a vocação sacerdotal? Como é que foi que o Senhor lançou a semente no teu coração para o sacerdócio? Bom, tudo começou quando eu era criança, minha avó sempre me levava para as missas e conforme eu fui crescendo, eu fui tendo o desejo de me engajar nas pastorais, na vida pastoral da minha paróquia e já tinha no coração esse desejo de me ofertar a Deus e à igreja, mas não sabia de que forma. Então, busquei fazer parte, né, do grupo vocacional aqui do seminário e depois de um tempo de discernimento, né, foi feito o convite, então, para entrar no seminário. Muito bem. Então você é natural de que paróquia de origem? Sua paróquia, né? Da paróquia São Pedro e São Paulo, no Guamá. São Pedro e São Paulo. Então começa nesse processo de acompanhamento na paróquia, depois entrou no seminário. Como é que foi então ali as primeiras dificuldades, digamos assim, os desafios que tu enfrentaste quando te deparaste aqui com a formação, com a rotina do seminário? Bom, eu entrei no seminário no terceiro ano do ensino médio, então estou, né, na verdade, no meio dos meus estudos. Então, para mim, foi muito difícil essa questão de me desapegar um pouco da antiga escola em que eu estudava, tinha muitos amigos, e também essa realidade de se desapegar um pouco da família também, algo que exige muito de nós, né?
Você tem quantos anos? 17 anos. Pois é, 17 anos, um adolescente de 17 anos aí, jovem, que aí deixa a casa, deixa a família para dizer o seu sim para Deus, e certamente o Senhor vai também confirmando, né, aos poucos, na caminhada, né, no dia a dia, passo a passo, vai confirmando também a tua vocação, né? Agora, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria que tu também deixasse teu chamado vocacional também, a tua animação para os nossos jovens que estão nos acompanhando e que também sentem no coração esse desejo também de dizer sim para Deus através do sacerdócio. Hoje em dia, a nossa juventude se arrisca por muitas coisas que não valem a pena, né? Então, a minha mensagem que eu deixo aos jovens que têm no coração essa inquietação, que têm no coração esse desejo de corresponder ao chamado de Deus, que se arrisquem por um ideal que faça valer a pena a sua vida. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa Comunidade Viva. E é muito bonito conhecermos um pouquinho dessa realidade dos nossos seminaristas, a formação presbiteral de nossa igreja. E a gente vai conhecer mais um testemunho, mais um seminarista que vive aqui no Seminário Menor São João Maria Vianney. É o seminarista Emanuel. Emanuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Viva. Conta para o pessoal de casa também, aquilo que a gente estava conversando com o Alisson. Como é que foi, então, que Deus te tocou e te chamou para o sacerdócio? Bom, desde pequeno eu já participava de peregrinações com as imagens de Nossa Senhora, fazia os encontros, né, com minha avó, minha bisavó, minhas tias. E isso foi crescendo muito em mim, principalmente com o amor à Santíssima Virgem Maria, né? Digo que o principal da minha vocação é o amor à Nossa Senhora. E fui crescendo, né, a partir do tempo fui estudar numa escola católica, Colégio Nossa de Lourdes, que se localiza em Coraci. E lá foi que a minha vocação realmente se aflorou mais, né? Então fui descobrindo, mas ainda era muito novo, então não tinha certeza, né? E ficava com dúvidas, até que eu soube que aqui no satélite existia um seminário, né? Seminário Menor São João Maria Vianney. E a partir dos 16 anos eu comecei a vir e comecei a fazer os encontros vocacionais, até que no início desse ano o padre me chamou e eu entrei no seminário. Então você é natural de que paróquia de origem? Da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, lá de Coraci, né? Tem quantos anos? 19. Certamente enfrentou várias, né, dificuldades, né? Que você poderia partilhar também com o pessoal de casa, né? Aquilo que assim mais foi difícil para você, né, nesse processo de deixar a realidade familiar e ingressar no seminário. Eu não digo que foi difícil assim deixar a família, até porque a minha família sempre me deu muito apoio, né? E deixou livremente que eu viesse para o seminário sem impedimento. Apoiar a decisão, então, né? Isso. Mas o que mais eu tive dificuldades foi em me habituar a morar com outras pessoas diferentes, porque eu sou filho único, né? Então, esse foi o meu ruim, né? Eu vivo com outras pessoas, com outros jovens de realidades diferentes, de lugares diferentes, né? Com ideias diferentes, com pensamentos diferentes do meu, né? Então, esse foi o mais difícil para mim. Muito bem, mas sem dúvida, né, aquilo, né, o Senhor vai também, quando a gente se abre à formação, quando a gente, né, está ali desejando dar passos, confirmar os passos na vocação, o Senhor vai também confirmando a nossa vocação, nossa caminhada. Então, também você é convidado a deixar também a sua mensagem vocacional para os nossos jovens também que estão nos acompanhando no nosso programa. Sim, a nossa juventude, a nossa geração, ela se perde muito por várias coisas mundanas, drogas, várias coisas que nos afastam de Deus. E se você tem esse desejo no coração, esse sentimento, esta vontade de vir, não tenha medo, venha, que com certeza você vai aflorar e vai descobrir a sua vocação. Tá certo. Muito obrigado, Emanuel, pela tua participação aqui no nosso programa Comunidade Viva. Força e perseverança aí na caminhada. E o nosso programa Comunidade Viva, então, conhecendo aqui um pouquinho da realidade do Seminário Menor São João Maria Vianney de nossa Arquidiocese de Belém.
Bom, e o nosso programa Comunidade Viva, então, conhecendo hoje o Seminário Menor São João Maria Vianney, eu quero convidar você, então, para fazer um tour, fazer um passeio aqui pelo seminário, e você é nosso convidado, vamos junto comigo. Aqui, nosso primeiro espaço aqui do seminário é a sala de estudos e também o auditório do seminário. Aqui os seminaristas, então, recebem formação pelo Padre Paulo Oliveira, que é o reitor da casa. Aqui também eles dedicam tempo de estudo pessoal também, porque, afinal de contas, eles cursam o ensino médio, né? Os seminaristas que moram aqui, eles ainda estão cursando o ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro ano do médio, para concluir então os estudos, para depois dar continuidade lá no Seminário Propedêutico Dom Tadeu Prost, para ali a Faculdade Católica de Belém, nos cursos de Filosofia e Teologia. Então aqui, essa sala de estudo, um espaço muito agradável, né, amplo, é aquilo que a igreja da nossa Arquidiocese de Belém oferece para a formação dos nossos futuros presbíteros de nossa Arquidiocese. Então, continuando o nosso passeio, vamos então aqui para uma outra parte aqui da casa do seminário. Aqui nós temos então o refeitório, aqui os seminaristas então fazem as suas refeições, café da manhã, almoço, janta e também os lanches, né, que aqui são todos realizados em comunidade. Todos eles estão aqui juntos, né, aqui realizam as suas refeições, tudo de forma fraterna, de forma unida, porque isso faz parte da formação presbiteral, né, dos futuros presbíteros da igreja. Precisa ter essa experiência formativa de vida comunitária e vida fraterna. E aqui também temos uma espécie de sala, né, podemos dizer que é a sala do seminário, que é um sofá com televisão. Aqui ele também tem a possibilidade de também aproveitar, né, dessa convivência fraterna, estarem juntos, convivendo como família que são, para dar cada vez mais passos significativos para a formação presbiteral. O nosso programa Comunidade Viva mostrando um pouquinho aqui do Seminário Menor São João Maria Vianney, e o nosso passeio continua. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Me abandono
saudarei o teu amor em teu altar, Senhor. E esse foi o seu programa Comunidade Viva de hoje. Conhecemos juntos um pouquinho da realidade do Seminário Menor São João Maria Vianney de nossa arquidiocese. Agradecemos ao Padre Paulo Oliveira, também os seminaristas que abriram as portas de sua casa para mostrar um pouquinho da vida, das atividades, da rotina de sua casa de formação, né? Aqui também são formados os futuros presbíteros de nossa arquidiocese de Belém. Foi uma grande alegria conhecer um pouquinho junto com vocês desta realidade formativa de nossa arquidiocese. Para você conhecer e rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube, o endereço está aparecendo na sua tela. E também para conhecer os nossos bastidores das reportagens, é só me seguir no Instagram, também aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!